Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e eu vim aqui hoje para fazer um breve comentário sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que tem gerado uma certa repercussão. É uma decisão que foi publicizada em alguns meios de comunicação na data de hoje, 25 de agosto de 2021, e que trata do afastamento da questão relacionada ao caráter absoluto da vulnerabilidade. Será que foi isso mesmo? Vamos primeiro contextualizar o tema, sobretudo para quem não estava estudando a matéria há algum tempo. A questão trata aqui do crime de estupro de vulnerável, previsto no nosso Código Penal, no artigo 217-A. Quando é que temos estupro de vulnerável? Vulnerável sexualmente, nós temos 3 categorias de vítimas, 3 categorias de pessoas que são consideradas sexualmente vulneráveis. O que nos interessa no presente momento é o primeiro caso, que são as pessoas menores de 14 anos. Aí nós temos outras hipóteses, que são as pessoas com enfermidade mental que lhe impeçam de ter discernimento para a vida sexual, e a terceira hipótese, que é a pessoa que por alguma razão não possa oferecer resistência, ainda que momentaneamente, como por exemplo uma pessoa que está completamente embriagada, drogada, dopada, anestesiada, inconsciente e por aí afora. Mas o que nos interessa no momento, eu repito, é a questão da pessoa menor de 14 anos. E isso já deu tanta controvérsia, Nós temos algumas discussões que são muito emblemáticas, que remontam lá ao século passado ainda, século XX ainda, quando ainda nem existia vulnerabilidade sexual. Antigamente o código falava em estupro com presunção de violência. E nós tínhamos alguns precedentes, inclusive no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, afastando o caráter absoluto da presunção nas hipóteses em que a pessoa menor de 14 anos já tinha vida sexual pregressa, manifestava consentimento, tomava iniciativa, sabia o que estava fazendo, etc. Então falava-se em um caráter relativo dessa presunção. Embora, mesmo naquela época, a maior parte dos precedentes já referendasse a ideia de uma presunção de caráter absoluto, ou seja, não se poderia provar em contrário, não se poderia provar que não houve a violência. Vem 2009 com a Lei 12.015 e o Código Penal deixa de falar em presunção de violência, no que andou muito bem, porque afinal de contas a presunção que podemos ter é de inocência e não de culpabilidade, então não dava para utilizar essa expressão, presunção de violência, mas fala-se não mais em uma presunção, agora em uma afirmação de vulnerabilidade. Houve ainda em sede doutrinária quem tentasse flexibilizar este requisito, sob o argumento de que deveríamos interpretar a vulnerabilidade sexual do menor de 14 anos em conjunto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos diz que criança é a pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente a partir dos 12 anos e até os 18 incompletos. Então havia quem dissesse em sede doutrinária o seguinte: se for uma criança, portanto até 11 anos, ou seja, 12 incompletos, então nós falaríamos em vulnerabilidade absoluta. Mas se fosse adolescente, 12 ou 13, porque a partir dos 14 já continua a ser adolescente, mas já não sexualmente vulnerável, então se fosse um adolescente, 12 ou 13 anos, aí falaríamos em vulnerabilidade relativa. Esta tese não vingou. Foi consagrado tanto pelo STF quanto pelo STJ o caráter absoluto da vulnerabilidade. Vale dizer, pessoa tem menos de 14 anos, é sexualmente vulnerável, alguém praticou sexo com aquela pessoa menor de 14 anos, então haveria a configuração do crime de estupro de vulnerável, independentemente de haver elementos de prova que demonstrassem que aquela pessoa menor de 14 anos já tinha vida sexual pregressa, tinha tomado a iniciativa, não tinha se arrependido, sabia o que estava fazendo, tinha a maturidade intelectual de uma pessoa mais velha. Não importa, nada disso importa, haveria a caracterização do estupro de vulnerável. Evidentemente, eu não estou entrando aqui naquela questão em que a pessoa aparenta ter mais idade, porque aí o adulto que com ela manteve relação sexual poderia estar incorrendo no erro de tipo que afastaria o dolo, mas aí é uma outra discussão. Não é discussão sobre a vulnerabilidade, é discussão sobre se houve ou não erro de tipo, se houve ou não ali a presença do dolo. É outra discussão. Mas o fato é que menor de 14 anos, sexualmente vulnerável, vulnerabilidade revestida de caráter absoluto, entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do STJ, inclusive por intermédio de recurso repetitivo. E isso foi referendado também pela lei. Nós tivemos uma lei, Lei 13.718, que é de setembro do ano de 2018, pouco menos de 3 anos, portanto,
que acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 217-A, dizendo exatamente isso, que não afasta a vulnerabilidade eventual experiência sexual pregressa da pessoa menor de 14 anos ou consentimento manifestado pela pessoa menor de 14 anos. Haja vista que esse consentimento não teria o condão, né, não teria a validade jurídica, não teria o condão para afastar ali a prática do crime de estupro de vulnerável. Tá? Então, menor de 14 anos, vulnerabilidade revestida de caráter absoluto, aí chega esse precedente ao qual nós estamos nos referindo. Chega um caso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na 5ª turma do STJ, o caso foi um tanto quanto peculiar. Primeiro, era um adolescente de 17 anos que namorava uma garota de menos de 14. Tá, mas aí é menor de idade, aí não é crime. Tecnicamente falando, é ato infracional equiparado a crime. E até existe uma teoria, né, que é chamada de teoria do Romeu e Julieta. Por que o nome Romeu e Julieta? Eu não sei se vocês vão recordar, mas as personagens desse romance tão conhecido de Shakespeare, né, que trata da luta dos Capuletos e Montecchios ali na cidade de Verona, os filhos dos Capuletos e dos Montecchios, né, o Romeu e Julieta, que são jovens que se apaixonam, não sei se recordam, mas eles tinham 13 anos. O que é a teoria do Romeu e Julieta? Seria uma situação como essa, em que eu tenho, por exemplo, 2 adolescentes de 13 anos mantendo relação sexual. Tecnicamente falando, eu tenho o ato infracional de cada um deles praticado em detrimento do outro. Ato infracional equiparado a crime de estupro de vulnerável de um contra o outro. Mas por questões de política criminal, entra a questão aí da teoria do Romeu e Julieta e acaba que não há responsabilização infanto-juvenil. Quando um deles não é vulnerável, como nessa hipótese em que o garoto tinha 17, aí já é uma situação que seria passível de discussão, se também daria para aplicar a teoria do Romeu e Julieta, a maioria tem entendido que sim, mas o fato é que esse garoto começou a namorar com essa garota quando tinha 17. Só que o namoro seguiu. Eles pediram o consentimento dos pais da garota e passaram a conviver como que maritalmente. Sabemos que lá no direito civil a idade núbil também passou a ser revestida de caráter absoluto, menor de 16 não pode casar, mas eles conviviam como se fosse marido e mulher, eles conviviam como se for uma união estável efetivamente. E então, ele já com 18 anos, ela ainda com 13, continuaram a manter relação sexual, formaram uma família, tiveram um filho, essa garota continuou a frequentar a escola, ele passou a trabalhar para sustentar essa garota que era a companheira dele e também o seu filho, moravam ali junto com os pais da garota e o relacionamento foi seguindo. Atualmente, diz o precedente do STJ, esse garoto já é um homem de 22 anos. Essa garota, evidentemente, ela já não está mais na situação de vulnerabilidade sexual e eles continuam a viver como se fora marido e mulher, continuam a viver ali em uma união estável, tem um filho, ele trabalha, não tem antecedentes criminais, ela estuda. E aí, primeiro, antes de falarmos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, primeiro é importante que se diga o seguinte: há casos similares a esse. Eu costumo citar um caso similar a esse em minhas aulas sobre esse tema, que foi um caso que ocorreu aqui em Salvador, e que não é esse caso do STJ, mas eu conheço um caso que ocorreu aqui na cidade de Salvador há alguns anos. E talvez vocês que estão me assistindo aí, talvez até conheçam casos similares, né? Quer dizer, há casos similares a esse. E geralmente em sede doutrinária, a gente não debate o tema à luz da questão da vulnerabilidade ou não vulnerabilidade. A gente acaba discutindo à luz da questão da teoria da pena. O artigo 59 do Código Penal diz que o juiz, na aplicação da pena, deve se orientar pelas ideias de reprovação e de prevenção. Então se discute se haveria necessidade de pena diante da ideia de reprovação, de prevenção. E aí entra a teoria, que por muito chamado de princípio da irrelevância penal do fato, também chamado de insignificância imprópria. Não tem nada a ver com insignificância, tá? Antes que você já pense aí, mas como é que estupro de vulnerável pode ser insignificante? Não, claro que não. Crime sexual não cabe insignificância. Mas a insignificância imprópria não tem nada a ver com a insignificância propriamente dita. A irrelevância penal do fato é aquela situação em que você tem crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, mas que no caso concreto não haveria necessidade de pena. E aí se discute se isso só com lei, como acontece no perdão judicial, ou se poderia analisar um caso concreto como esse e dizer não há necessidade de pena, porque não há bem jurídico a ser tutelado,
tutelado, iria vulnerabilizar ainda mais a vítima da conduta, que foi a garota. Enfim, então você poderia discutir sobre a questão sob o ponto de vista da necessidade da pena, mantendo incólume a existência do crime e, portanto, os 3 elementos do crime, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. O STJ não foi por aí. Esse é um debate que eu estou trazendo aqui, que é trazido em doutrina, inclusive nós trazemos no nosso livro Direito Penal Didático, mas o STJ não foi por aí. O STJ, a unanimidade, a 5ª turma, entendeu, meus amigos, que neste caso concreto havia uma situação de de distinção em relação à jurisprudência consolidada, e o STJ então entendeu que naquele caso concreto, de forma muito excepcional, poderia ser afastada a vulnerabilidade daquela garota menor de 14 anos à época dos fatos, tá? Então o STJ, no fim das contas, acabou reconhecendo que a vulnerabilidade não tem caráter absoluto. Ora, mas foi um caso extremamente excepcional. Foi, e o STJ deixa isso muito claro. Mas você ter um caso que excepciona o caráter absoluto, ele deixa de ser absoluto da mesma forma, né? Então, a priori, continuamos falando na vulnerabilidade revestida de caráter absoluto, mas veja que pelo menos temos um precedente da 5ª turma abrandando esse caráter absoluto em relação a essa temática. Bom, é isso, meus amigos. É essa a questão, esse foi o fato, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vamos continuar acompanhando aí os desdobramentos da matéria, continuar acompanhando aí os julgados do Superior Tribunal de Justiça, que são tão importantes para nós que estudamos o direito penal. Eu faço por aqui, foi um prazer mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.